Faísca ela estreou em junho de 2015 como uma feira mensal de publicações. Então, o terceiro sábado de cada mês eram ali nossos encontros. Foi até a 23ª edição assim. Na 24ª a gente fez o Festival Internacional de Risografia, que foi online por conta da pandemia, mas a proposta era escolher uma técnica de impressão para gerar uma conversa mais ampla a partir dali. Foi um momento para andar com essa mudança que a gente estava querendo ali em relação ao formato e também conseguir propor e refletir sobre as formas de fazer esses eventos, sobre outras formas, ter um tempo para pensar, para organizar, para articular. Estou para dizer que, apesar de tudo, gosto de viver aqui. Foi um trabalho que eu fiz junto com a Faísca em 2021, se eu não me engano, e a proposta era falar o que é ser brasileiro, assim. E eu tenho uma dificuldade, eu acho, com a ideia do que é o Brasil, de como esse país foi construído, e eu tentei traduzir isso de alguma forma nas páginas, assim, que era uma ideia de falar de uma perspectiva de uma pessoa negra que nasceu na periferia, que anda pela cidade, circula pela cidade e como que a cidade também atua sobre esse tipo de pessoa, assim, né? Num processo meio de reinventar, assim, que eu acho que é importante pensar que o Brasil, enquanto ideia, é uma ideia que precisa ser reinventada todo dia, assim. Esse festival materializa as nossas ideias, coisas que a gente tem tentado colocar em prática. Essa é a primeira edição que a gente faz como festival de publicações experimentais. Para falar do tipo de livro, do tipo de obra que a gente queria abordar. Uma publicação experimental é um veículo de autoexpressão sem limite. Estamos aqui, 25ª edição da Faísca. Ela traz muitas diferenças em relação ao que a gente já fez. A principal diferença são as exposições, ligadas ao evento como um todo, e a gente trouxe também essa proposta da emergência gráfica. A gente tem uma reflexão sobre essa questão do independente, publicações independentes, afinal, independente do quê? Acaba entrando, por exemplo, editoras grandes que se consideram independentes, porque elas não estão exatamente num lugar no mercado que é ocupado pelas grandes editoras, mas ainda assim elas são muito maiores do que os trabalhos que estão aqui, que são muitas vezes feitos pelos próprios artistas. Às vezes a editora tem uma pessoa. Fantasma é meio que um lugar para eu explorar ideias impressas, criação de objetos múltiplos, diversos, do meu próprio trabalho, do Luiz e de amigos e artistas que são interessantes para mim, que eu quero ver mais coisas físicas no mundo. Essa feira eu conheço de anos anteriores e eu acho interessante conhecer o trabalho desses artistas, assim, que não é fácil de achar em qualquer lugar. Então venho nessas feiras e são coisas muito diferentes, assim, eu sou professora e é sempre, nossa, um bálsamo, assim, de coisas e novidades e coisas interessantes. Eu sou MC da cidade, trabalho com música há aproximadamente 20 anos. Esse trabalho se chama Fora do Grid, com Faísca Lab. A Ellen e o João eu conheço já há alguns anos. De uns tempos para cá, a gente vem se encontrando na fotografia, que resultou num fotozine de risografia com fotos minhas de vários anos compiladas aqui. Como estamos ocupando esse espaço, com qual tipo de atividade, elas também se organizam bastante por espaço. No 1, a gente tem as reflexões, debates, palestras. Palestras a gente teve tanto, por exemplo, com o Preto Matheus, que é quem está expondo na área externa, e tivemos debates muito interessantes sobre fotolivros. Acabei de ver ali o fotolivro, mesa redonda ali no auditório, não tinha conhecimento disso, e achei até que o livro já estava acabando, e está aí renascendo e criando, e toda hora você toma um susto, que coisa legal, tal, muito doida, né? Muito à frente aí. Sobre emergência gráfica, sobre esse universo das artes gráficas, discussões sobre livro de artista. Então está um espaço bem rico, de muita troca, está sendo um tchan na discussão intelectual da Faísca. O Timeline BH, que é super importante pra gente, videoarte e cinema experimental. No 2, a gente está recebendo oficinas. Com o Laboratório das Crianças, que é o espaço das oficinas infantis. Primeira vez que eu venho, estou encantada com o evento. Super criativo,
e eu vim com a minha filha e com a minha sobrinha e elas também adoraram. Com o palco, com a tenda, o espaço de convivência do público e como isso vai conversar com as próprias exposições, as próprias atividades do evento como um todo. Esse daqui é o Galpão 3. A gente gostou muito do resultado dessa mostra. Começa como um livro, que é do Yolf Henkin, com um cuidado aqui de mostrar todo um panorama dessa obra de livros de artista. A feira, sabe? A gente vai ter todo um pensamento, mas para mim o evento ele é desenhado. Ele é como se eu estivesse desenhando, sabe? Esse trabalho que eu fiz, que parte de um caleidociclo, essa frase poema que é o roda, gira, de forma que eu coloquei uma letra em cada uma das fases compostas dele. Então, se você rotaciona o objeto num sentido, vai formar o roda, gira. Mas se você rotaciona no outro, você pode fazer outras palavras, adora, agir, arara, ira. A feira mostra que é uma ideia para a gente tentar repensar um pouco os formatos de feira. Que foi tentar colocar esses trabalhos verticalizados em microgalerias. Trouxe uma outra maneira do público encontrar essas obras e conversar com elas e com os próprios artistas, entrando no universo de cada artista. Então a proposta foi essa. Eu sou o Giva, sou artista trans e periférico de São Paulo. Estou aqui com o meu trabalho de foto performance, trouxe alguns trabalhos da Serpente Coletiva, que é a coletiva que eu faço parte. A gente trabalha com foto performance, sempre com a temática de corpos periféricos, corpos trans e o que isso afeta a gente. Também estou aqui com um fotozine que eu fiz durante a oficina de zine com o João e com a Ellen, que é o Saracura. Quando a gente pensa em publicações, livros, revistas, fanzines, a gente já tem uma ideia pré-estabelecida do que é isso. Inclusive porque são linguagens muito antigas, né? Que tem ali uma fórmula já consolidada dentro da história, dentro da cultura, dentro da arte. Quando a gente pensa num livro convencional, né? Ele não está muito preocupado com a sua forma de apresentação como parte do conteúdo. E aqui o que a gente vai ver na Faísca são propostas visuais que vão de alguma forma criar rupturas com umas formas que a gente tem muito pré-estabelecidas. O pessoal com a impressão risográfica, né, nos convidou e o que eles nos entregaram foi o número de páginas, qual seria o papel e qual seria o formato. É sempre muito gostoso chegar nessas feiras para ver quais outras soluções, quais outras propostas os artistas pensaram que você nem tinha ocorrido, assim. E a gente ficou pensando a respeito, discutindo sobre a publicação, usei as mãos para poder mostrar uma referência, e era mais ou menos do mesmo tamanho da minha mão, e a gente começou a entrar um pouco nessa ideia de pensar na hipótese de abrir e fechar a página como alguém que abre as mãos e mostra um objeto que encontrou. Tem uma coisa de um exercício meio de infância, meio de percepção, dessa percepção micro do mundo como uma coisa que pode ser valiosa e que cabe na palma da mão. Eu acho que eles colocam muito autenticidade e algo que vem de dentro mesmo, é muito alternativo. Clap Clap, ou Clap Clap, e é justamente a onomatopeia de palma, e aí ele consiste numa série de imagens dessas mãos abrindo e fechando, e cada vez que elas abrem e fecham, elas trocam esses objetos que estão dentro. A gente acabou fazendo uma experimentação com as cores, foi meio que esse o princípio. Então chegamos em publicações experimentais para denotar esse livro que foge do convencional. E a gente ficou pensando como que a gente poderia trazer essa proposta para ela ficar mais visível e mais latente no evento. Uma publicação experimental, para mim, ela é um campo aberto de possibilidades, onde ela vai tanto vir de uma experiência de quem produz, uma experiência criativa, como ela vai proporcionar uma experiência para quem entra em contato com ela. E aí a ideia foi isso, foi a gente partir das exposições para trazer essa conversa. A exposição Código Fonte é um convite feito pelo Faísca, que calha com a comemoração dos 10 anos do Fonte, que basicamente é comandado por mim, pela Tiana, uma exposição de comemoração desses anos de trajetória de publicação, onde a gente teve várias outras parcerias ao longo desses 10 anos, então a gente homenageia
toda essa trajetória. Esse tema da emergência gráfica, acho que tem duas maneiras de entender essa ideia. O nosso momento é um momento de várias emergências juntas, né? Emergência climática, de injustiça social, conflitos globais. Essa ideia do gráfico, ou das artes gráficas, do pensamento gráfico, que é uma espécie de uma resposta a questões sociais. Porque o mundo gráfico ele sempre foi usado como uma forma de dar voz no espaço público, no espaço doméstico ou em outros lugares, né, a questões sociais, questões públicas, questões da sociedade, né? O gráfico é um veículo, né, de transportar ideias, conceitos. Daí veio esse pensamento da emergência gráfica. Para que algo seja possível, uma pessoa sozinha não sustenta. O movimento vai fazendo com que os encontros aconteçam. A performance só acontece se o público participar, então cada pessoa recebe uma palavra. Aprendizados muito profundos, mas todos eles vão criando uma moldagem de nós nessa relação entre o eu e o outro. E dentro dessa roda, ninguém é exatamente o centro. Em solo, arado, acolher, asfalto. Muro de chapim, pisco, cuspo, passeio, no asseio. É irresistível. Aceito o chamado. Aceito o chamado. Aceito o chamado. Peixes miúdos se misturam à areia lá no fundo. Brincam entre pedacinhos de microplástico colorido. Brilham entre pedacinhos de microplástico colorido. Refletem e vivem entre pedacinhos de microplástico colorido. Alguns dias que a gente estava vivendo antes da subida das águas em Porto Alegre, culminando no colapso de muitas cidades na região gaúcha, né? Alguns dias antes eu estava fazendo algumas oficinas na retomada da Ponta do Arado, que é uma disputa de terra guarani, na beira do Guaíba, né? Então eles estavam muito na beira d'água quando começou a subir. Já estavam percebendo essa mudança do corpo d'água. Então, apesar de ter sido uma surpresa para a cidade, nos territórios a gente vem chamando de surpresas previsíveis, né? Já vem sendo previstas há muitos e muitos anos o colapso dessa forma como as cidades se organizam. Agora, por outro lado, também a gente pode pensar a emergência como algo que emerge, né? Que é algo que surge, né, de uma espécie de uma coletividade. Eu acho que o festival também tem essa dimensão. O sinal da Faísca foi desenvolvido por uma pessoa surda, que são as pessoas responsáveis pela criação dos sinais na língua brasileira de sinais, que seria toda a abrangência da arte que permeia esse espaço em que nós estamos aqui. Então, Faísca. Também teve a Biblioteca Invisível, por meio dessas conversas minhas e da Ellen, assim, tentando pensar as publicações de um outro modo, começar a investigar uma acessibilidade estética na produção de livros de artes visuais. Apólio tenta em vão interromper o pique do menino na estrada e é derrotada por ele. As pessoas chamam isso no mundo acadêmico de partituras de evento. De alguma maneira unir pessoas, grupos, coletivos que estão trabalhando com o pensamento gráfico e mostrar como se fosse juntar tudo e trazer à tona quais são as questões imaginários, estéticas e propostas gráficas que emergem de uma certa cultura, né? A tipografia
É o que eu tenho de mais experimental no meu trabalho hoje. Ela é baseada na estilística da pichação da cidade de São Paulo. Aqui em Belo Horizonte somos eu e o Kid Azucrina quem trabalha com essa tipografia. A primeira exposição que a gente pensou em realizar nesse evento foi Quem Leu, Leu, do Preto Mateus. E estou aqui hoje com o livro Parede, que é uma extensão de um livro que eu tenho numa caixa de nome Quem Leu, Leu. Estou aqui a convite da Ellen Murta e do João. Foi eles quem pensaram esse espaço expositivo. Porque a gente já conhecia esse trabalho dele, já pirava mesmo na proposta dele e achou que o nome da exposição, tudo que viria ali com essa conversa, ao trazer ela num outro formato para além do livro, isso geraria uma conversa muito interessante do evento com o público e do público com o evento também, dos artistas que estão participando. Eu diria que publicação experimental é toda publicação que a falta de recurso seja a mola propulsora para essa criação. Uma das obras que foi muito compartilhada, né, é sobre aprender errando. E isso também vai conversar com tudo que o evento já percorreu de trajetória até aqui. Experimentar enfrentar as barreiras, os desafios para colocar no mundo novas ideias. Também tem a ver com a experiência da pessoa, assim. Então, para mim, uma publicação experimental é uma pessoa que está imprimindo ali a experiência dela nessa experiência que é fazer uma publicação, assim. Esse é o pior. Eu e o Luiz, a gente estava falando muito sobre voltar a fazer quadrinhos, só que a gente estava muito travado, eu acho. E eu ficava frequentemente pensando em mini ideias que poderiam, de repente, fazer muito rápido e que pudessem me dar mais liberdade para sentar e fazer um quadrinho com menos preciosidade, assim, e nóia. E esse cara que eu não sei de onde veio, de algum lugar bizarro do meu subconsciente, é meio um burocrata de Brasília, com a ansiedade social intensa, que meio bota essa máscara no dia a dia ali, e na vida real, assim, ele vive num esgoto psíquico e é onde ele se sente confortável na real. Essas faces bizarras foram inspiradas por atletas olímpicos. Tem umas imagens dos momentos mais intensos do esforço que o corpo inteiro distorce, a face distorce e tal, eles estão suando. Isso dá pra ver, tipo assim, a posição da mão e tal. Fui desenhando e foi meio fluxo de pensamento. Eventualmente eu tinha 40 e tantas páginas. Criei esse projeto gráfico, assim, pensando numa coisa meio de série, quase como se fosse um produto institucional corporativo, assim. E eu falei, Luiz, faz esse é o formato, um quadro por página, faz rápido. Daí depois a gente conseguiu dar um próximo passo, a gente lançou uma revista, eu e o Luiz, com quadrinhos mais, vamos dizer assim, sérios. Eu tenho 17 anos agora, fiz hoje de manhã. E estou aqui também para prestigiar o trabalho do Sebastião. Faço mais quadrinhos, desenho muito mais do que fazer quadrinhos. Eu mexo com colagem e outras mídias. Que tem esse quadrinho aqui. Sobre bancas e seres estranhos. Foi uma passagem de 15 para 16 anos, então vai junto comigo e com uma mudança da escola para o colegial. Que é incrível, assim, então estou super feliz de estar aqui. Pô, eu fiquei pensando bastante nessa pergunta e eu acho que, tipo, uma publicação experimental é meio que um exercício de liberdade, assim, apesar de ser uma coisa meio contraditória, porque, tipo, acho que no nosso país a gente tem várias limitações para produzir esse tipo de trabalho. Você pegar as partes do processo, tipo, os materiais que você está usando, e você ir desenvolvendo com eles ao longo de tudo e você conseguir abarcar a maioria das coisas que você está fazendo sem ter um medo de não cair nas suas expectativas finais. Às vezes é simplesmente não ter expectativas finais e só você ir tomando junto com o trabalho noção do que ele está se tornando. Fazer próprio de cada artista, né? E que desloca a publicação desse campo que tem a ver com editorial, muitas vezes, enfim, uma mídia, para levar essa mídia que vem de um lugar da comunicação para o campo artístico também. Então, tem esse jogo com a pessoalidade, com a forma, com o formato, com o limite. Eu acho que a ideia é realmente de experimentar, tanto no suporte, tanto na narrativa, no tema, e ver
o quanto que a gente, como artista, pode se expressar dentro daquela abordagem, nesse caso, dessa abordagem gráfica. Muitas vezes os livros que a gente recebe na Faísca são livros relacionados às artes visuais. A ideia, quando eu fiz a seleção das obras, eu pensei várias abordagens do livro de artista, pensando em formatos, técnicas de impressão, narrativa, mostrar um panorama dos livros de artista que geralmente as pessoas acabam associando ele como se todos eles fossem parecidos, tivessem um padrão. E a ideia da exposição é mostrar que não existe um padrão. Existe uma grande bibliodiversidade. Alguns projetos têm a ver com alguma questão matemática, algum projeto tem a ver puramente com o material, né, o papel, a publicação, a tinta, e como varia muito o pensamento de cada artista para fazer isso. Tem livro que não se poderia nem chamar de livro, porque são folhas avulsas, porque são cartazes, porque são fascículos, parecem gravuras. Tem outros que já parecem com um livro mais tradicional, só que quando você abre ele tem várias dobraduras, então... Reunir tudo numa sala só, você vê assim a diferença de cada mente aí em conjunto. Vai ter um grande repertório aí de formatos, de processos nesse acervo, nessa seleção. Transformar uma área cênica num lugar que esse trabalho do Yo Franken ocupa o palco e colocar o livro em outro lugar. Enquanto você tem o livro como algo individual, aqui a gente conseguir organizar de uma forma que as pessoas estão sentando aqui para assistir, estão interagindo ali com essa tela, então, de certa forma, falar da magnitude da obra desse artista com essa expografia aqui. Ele vai demonstrar processos experimentais tanto na prática artística, quanto é uma pessoa que tem domínio em várias áreas, do design, técnicas de impressão. Aqui a gente pode ver muitos livros em risografia. Ele faz o livro do início ao fim. Se você olha aqui, os resultados visuais de um livro para o outro, eles podem parecer bem diferentes, mas tem um pensamento conceitual muito coeso. E foi assim que a gente tentou pensar nessas divisões desses livros. Cada uma dessas mesas representa um processo, uma sequência diferente, e a gente tem também, além de trabalhos individuais de livros de artista do próprio Yo Franken aqui, a gente tem trabalhos em parceria com outros artistas. A gente quis que as pessoas pudessem ter contato também com esse passar de páginas. Então, se a pessoa passa o dia aqui, ela vai ver os livros todos inteiros e detalhes, enfim. Eu queria seguir agora e convidar as pessoas para irem até o Galpão 3, que está rolando agora lá. Um papo muito legal, assim, e que fala muito sobre o nosso festival, que é o Começa como um Livro, né? Uma conversa com o Yo Franken. A gente fez uma transmissão, a gente conseguiu proporcionar aqui para as pessoas interessadas conversar diretamente com o artista, com tradução simultânea em português. Me parece que tem uma coisa de improviso ali, algumas alterações no processo que vai dando essa diferença na imagem, né? Eu queria saber um pouco mais a respeito desse trabalho. What I did there is I used the prints I already made and I Aí eu desfoquei elas, deixei elas meio desfocadas, que é um processo digital. Sobre o primeiro livro que você falou das inspirações nas bandeiras, que você quis usar as cores da Riso, você disse que não pensou nas cores antes. Como eu sei que os arquivos para Riso são em preto e branco, eu fiquei curioso para saber se você realmente nem simulou digitalmente as cores, se você só viu as cores na hora que você escolheu os tambores de cor, ou se você deu uma simulada antes. I don't cheat for 90%. E aí um dos retornos muito interessantes assim foi ele falar, eu acho que esse lugar que vocês colocaram o trabalho, esses vídeos, essa projeção, trouxe muitas ideias, ele já até avisou, vou usar mais vezes, então... Tem uma potência de criação que acontece ali, né? Então, muito obrigada. Existe esse pensamento, começa como um livro e termina em uma instalação, um espetáculo, enfim, várias ideias surgem também a partir daí. I'm really very pleased with the results. So thank you very much. So I really appreciate it and I hope that we will meet together next year. Tudo que é experimental na vida é interessante. São novas ideias, novas fontes de riqueza, de conhecimento, de cultura mesmo, né? Modificações. Interessantíssimo. Qualquer publicação que desafie as convenções. Não é muito difícil. As convenções são muito engessadas. Sei lá, às vezes é um formato, às vezes é um tipo de impressão, às vezes é um papel diferente.
ou conteúdo mesmo. Eu acho que tem maneiras diferentes de pensar experimental. Qualquer coisa que te tira um pouco do lugar tradicional de leitura de livros, eu diria que é experimental. Eu acho que é meter o louco. Acho que é pegar e falar, esse papel tá em branco e como eu vou ocupar ele. A gente vai fazendo e vai saindo assim, você não tem tanta ideia de como vai ficar, né? Você tem alguma noção, mas não exatamente. Então, tipo assim, é bem esse aspecto do experimental. Sou artista visual, pesquisador, realizador cultural, coordeno o projeto Retratistas do Morro. Ele tem como objetivo contribuir para a preservação das memórias do aglomerado da Serra a partir do acervo dos fotógrafos históricos que moraram e trabalharam nesse território. Tenho 70 anos, sou fotógrafo, né? E ver o projeto Retratistas do Morro, escrever sobre a gente e contabilizar a história dos retratistas do morro, que é eu e o João Mendes. Eu comecei com fotografia muito cedo, uns 14 anos mais ou menos. Em 1973 eu estabeleci na Rua Carafa, com foto Mendes e tal. Aí comecei a abranger a clientela toda. Em 76 eu conheci o Afonso, aí os fotógrafos vão estar aí até hoje, melhor do que eu até. O acervo deles reunido apresenta em torno de 250 mil fotogramas. E a gente está com exposição hoje, já está no Canadá, na Holanda, na França, Estados Unidos, Espanha, São Paulo tem 4, Rio de Janeiro tem 1 e na Bahia também tem 1. Tem 10 anos que a gente está restaurando esse acervo, essas fotografias, trabalhando com esses negativos e também trabalhando para contar a história das pessoas fotografadas. E o quão está andando, está se projetando, né? Então, para nós, é uma alegria muito grande. O meu trabalho se chama Que Mapa Estão os Meus Pés, que é uma referência a uma música do Arthur Verocai, basicamente sobre retomar os arquivos da minha família, contrastando com a construção de Belo Horizonte, que é uma cidade projetada, né, com esse ideal de civilidade, do projeto, da técnica, contrapondo com essas fotos da minha família, que são fotos, enfim, de uma família negra vivendo o cotidiano. Então, a ideia é essa, sobrepor essas duas camadas, assim. O meu trabalho no Faísca fala sobre a fotografia, basicamente, né? Uma das linguagens que eu uso. E esse trabalho específico, ele chama Por Amor o Preço é Outro, que eu falo sobre o andar na cidade, a exploração da cidade através do meu cotidiano, dos lugares que eu vou e das pessoas que estão comigo, mas muito numa perspectiva da minha vivência feminina enquanto mãe e das minhas amizades. Ele faz um jogo de dípticos, que são duas fotos que vão conversando entre si à medida que você vai passando as páginas. E aí cria um jogo, uma narrativa ali com a linguagem, com o que a foto está mostrando. Sou natural de Belém do Pará, já resido aqui em Minas há 5 anos. Essa publicação que eu estou lançando hoje, ela fala sobre placas de sinalização de ônibus, feito à mão por pessoas populares, que eu estou trazendo e resgatando para mostrar para o Brasil todo essa beleza, essa estética brasileira que vem do norte. Ela traz várias imagens de placas de ônibus e todas elas têm características próprias, que eu achei interessante. E a partir delas eu fui criando novas possibilidades gráficas, né? Trazendo esse processo da risografia pelo Faísca Lab. E aí a partir disso a gente começou a produzir essas zines que deu origem ao que a gente está lançando hoje. Eu acabei de receber ele, foi a primeira vez que eu imprimi em risografia e aí foi muito mágico, né? Tipo, pegar ele e ver as texturas. É um trabalho que fala sobre um conto que fala que é homoludança e as palhas dele voam com o vento de Yansan e aí as feridas dele pipocam e se curam. E aí foi muito louco, tipo, experimentar isso em foto performance junto com meu companheiro Marcele, que está ali do lado. E ver que tipo, a textura da risografia trouxe exatamente o que eram essas feridas que a gente queria. Toda a editoração do fotolivro deu muito certo, né? Tipo, foi a primeira vez que eu fiz uma editoração de um livro, de um fotolivro. E aí deu muito certo e foi muito mágico, tipo, receber em mãos, aí folhear e falar, caraca,
olha isso, saca? Tipo, muito bonito. Uma coisa que eu pensei no meu processo artístico é o caos, assim, não é a perfeição, assim. Então aqui a técnica principal das imagens é a manipulação digital de fotografias, de várias séries que eu já fiz, algumas eu produzi também para o festival, né, para esse zine. E aí tem uma técnica ou outra adicional, mas são imagens que eu relacionei com esse texto, assim. Eu sou de Juiz de Fora. Eu participei da chamada da emergência gráfica, então o título do meu trabalho é Preciso Criar, senão... E eu peguei fragmentos dos meus próprios sketchbooks, assim, com o tempo, e fui colocando, tentando criar uma narrativa, mostrando que ele tem a sua própria linearidade mesmo, ele funciona com uma página, com outra, tendo essa ideia de que é um caderno de artista, que anda ali com a gente. O título é Lua, Água Sólida, Vapor de Fogo Líquido, sobre neblinas, sobre esse vapor que fica na frente de uma coisa que pode ser meio esclarecida. Um pouco sobre o meu processo, entendendo como uma pessoa trans, como uma pessoa indígena. Vou descobrindo enquanto eu estou fazendo, vou deixando uma coisa atravessar ali e aí eu vou entendendo enquanto eu estou desenhando. A proposta minha com quadrinhos é sempre de uma tentativa de uma narrativa experimental, assim. De uma narrativa que é sobre o processo de você estar tecendo ela junto com os materiais e junto com o papel e pensando também na questão da dobra do papel, assim, no jeito que a questão fica como uma publicação. E o que eu pensei aqui era tentar construir duas narrativas concomitantes de dois personagens diferentes que estão no mesmo local. Então é tipo uma piração, assim, de rebates de uma história que vai atropelando a outra, que vão se entrelaçando de uma maneira bem interessante e visualmente também são separados, assim. E é isso. Comecei a publicar mesmo há 2 anos atrás e agora eu estou prosseguindo no mestrado relacionando quadrinhos, livros de artista. Busco muito como inspiração o poema Processo também. Esse título aqui ele foi publicado na Laboratório de Zines da Faísca e ele se chama Junk, um compilado de mais influências. E ele tem muito do que vários trabalhos meus têm, que é tipo pegar cadernos, que eu faço bem livremente, ser uma leitura que lembre um pouco o caderno, que é tipo uma leitura bem fragmentada e que pode ser lida de diferentes maneiras também. É muito importante falar do efeito multiplicador desse tipo de iniciativa. Para mim, a publicação experimental ela tem a ver com acessibilizar a materialização de fotografia ou de escritos ou de desenhos, enfim. De publicações mesmo, né? Uma coisa que seja acessível para outras pessoas também. Para tudo isso estar aqui dentro, não são só os artistas aqui convidados ou a nossa equipe. Você teve um fornecedor para cada coisinha. Então são muitos trabalhos. Para mim é importante relembrar como um projeto ele não só existe para ser realizado. A partir dele multiplicar desde as contratações que ele faz até todos os artistas que estão aqui vendendo seus próprios trabalhos. Uma publicação experimental para mim, especialmente essa, está sendo literalmente um experimento mesmo, um pontapé assim para mim. Foi uma oportunidade incrível assim que o projeto me deu e eu estou muito feliz com o resultado. É liberdade, eu acho que é liberdade no papel. Até todas as ideias, todos os disparadores das pessoas que aqui estiveram e às vezes vão querer fazer seu próprio evento, ter uma ideia para sua mostra, ter uma ideia para sua prática artística. Uma publicação que não se sabe aonde vai dar num futuro próximo ou distante, que é uma pergunta bem experimental também, né? Diga-se de passagem. Então, lembrar dessa importância mesmo das iniciativas culturais. A cultura vai existir e a gente está aqui por causa disso. Agora pegou todo mundo, vai. Pera aí. Mais uma. Todo mundo. Aê.